Gente, tudo bem? Vamos trabalhar hoje, tá, com a parte da calorimetria. Vamos lá. Primeiramente, calorimetria é a parte da física que estuda a transferência de calor recebida ou cedida por um corpo, são as transferências térmicas. Calor é a energia térmica em trânsito, tá, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Presta atenção. Calor é a energia térmica em movimento, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Exemplo, eu tenho aqui um corpo vermelho, que está muito quente, e um corpo azul, que está bem frio. Tá? Posso dizer também que a temperatura deste corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Se eu colocar um corpo próximo do outro, vai acontecer uma transferência de energia térmica entre eles. Um vai perder energia e o outro vai ganhar. Professor, essa transferência de energia ela é eterna? Ela nunca acaba? Não, meu jovem. A transferência de energia ela acaba, ela cessa. E quando é que para a transferência de energia de um corpo para outro? Quando ambos os corpos estiverem na mesma temperatura. Esse aqui vai perder energia para o B e o B vai ganhar energia, tá bom? E vai esquentar um pouco mais. Agora, quando eles atingirem a mesma temperatura, não vai mais acontecer transferência de energia, porque para haver transferência de energia é necessário ter uma diferença de temperatura. E já que eles têm a temperatura igual, não tem mais transferência. E quando os corpos têm a mesma temperatura, nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Atenção, calor não está contido nos corpos, pois é uma energia externa, está do lado de fora dos corpos. Exemplo, eu tinha aqui o fogo é pura energia térmica, o fogo em si é a pura energia térmica, tá? Presta atenção. Se você colocar a mão próximo do fogo, você vai perceber que a sua mão vai começar a esquentar e pode até queimar a sua mão. Por quê? Porque a energia térmica sai do fogo e vai em direção à tua mão. Essa energia térmica em movimento que vai em direção à tua mão é o que nós chamamos de calor. Por isso eu falei para você que o calor está sempre do lado de fora. Tá? O fogo não é o calor, o fogo é energia térmica. Agora, a energia que sai dele e, por exemplo, vai em direção à tua mão, essa energia invisível que você não enxerga, é o que nós chamamos de calor. Quantidade de calor sensível. O que é para nós, a partir de hoje, a quantidade de calor sensível? Representada pela letra QS. QS para nós é quantidade de calor sensível. Vamos lá. Quantidade de calor sensível é o calor que provoca no corpo uma variação de temperatura. Exemplo, uma barra de ferro sendo aquecida por uma vela acesa. A barra sofrerá uma variação de temperatura, mas não irá derreter, tá, gente? Porque é uma barra de ferro. Exemplo, tem aqui a barra de ferro, coloco a barra de ferro no fogo e ela começa gradativamente a esquentar. Normal, natural. Professor, tem como eu calcular a quantidade de energia que essa barra recebeu para esquentar? Sim, gente. Vamos usar esta fórmula aqui para encontrarmos justamente o valor, a quantidade de energia exata que essa barra recebeu. Isso para nós é quantidade de calor sensível. Toda vez que a barra esquenta ou que a barra esfria, toda vez que um corpo esquenta ou esfria, nós podemos determinar a quantidade de energia recebida ou cedida por este corpo. Tá? Se o corpo esquentar ou esfriar, nós chamamos isso de quantidade de calor sensível. E vai ser usada esta fórmula aqui para nós calcularmos. Quantidade de calor sensível é a massa do corpo vezes o calor específico desse corpo vezes a diferença de temperatura. Tá bom? A letra Q é a quantidade de calor sensível, o M é a massa do corpo, o C é a constante de proporcionalidade, que é característico do material, varia de corpo para corpo, porque tem corpo que esquenta mais rápido e tem objetos que esquentam menos. Então, por isso que o calor específico ele varia de corpo para corpo. Os corpos não esquentam e esfriam igual.
Eles esfriam e esquentam diferente. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Tá bom? Isso aí vai ser dado para nós através das questões e porque é feito em laboratório. ΔT para nós é a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A unidade, quando você terminar de fazer seu cálculo, qual é a letra que você vai deixar aqui no final? Se for no sistema internacional, é a letra J, de Joule. Se for em outra unidade, por exemplo, a padrão aqui no Brasil, é o Cal, Cal de caloria. Não esqueça uma relação importante, a gente vai treinar isso, tá? Não precisa se agoniar. 1 Cal é igual a 4,18 Joule, quando eu quero transformar de uma para outra. A gente vai aprender isso no exercício, só estou te falando que dá para fazer. Cal. Calor específico. O que é o calor específico para nós? O número que define o calor específico corresponde à quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de uma massa unitária da substância para variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Aqui, por exemplo, falei para você, tá? Alguns exemplos dos calores específicos. Gente, calor específico a questão vai fornecer para você, tá bom? Não precisa saber de cabeça. Por quê? Porque geralmente isso é calculado em laboratório. Eles colocam lá no laboratório 1 grama do material, transferem energia para ele. Quando esse objeto começar a esquentar, esse é o valor mínimo para esquentar. Exemplo, o alumínio. Quando você pega uma panela de alumínio e coloca a panela de alumínio no fogo, qual é a energia necessária, qual é a energia térmica necessária para o alumínio começar a esquentar? Está aqui, 0,22. 0,22 é a quantidade de energia necessária para ele começar a esquentar. Menos que isso, ele não esquenta. Tá bom? Mesma coisa, o ferro, o cobre, a prata, o ouro. Pode prestar atenção que são valores diferentes, porque os materiais não esquentam de maneira igual. Tá bom? Temos também aqui a fase da água. A fase da água sólida, o gelo, para ele começar a derreter, ele tem que ter no mínimo uma quantidade de energia de 0,5. A água, para começar a esquentar, tem que ser 1 Cal. O vapor, para ele começar a esquentar, 0,48 de energia. Capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula. Capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo absorve ou cede para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius a sua temperatura. Pode ser visto como resistência térmica dos corpos. Exemplo, vamos lá, vou colocar aqui o exemplo para você, tá, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui 2 recipientes, 2 panelas, por exemplo, 2 recipientes de mesmo tamanho. Um feito de alumínio e outro feito de vidro. Eu vou citar esse exemplo para você entender o que é capacidade térmica dos corpos, tá? Aqui eu tenho uma panela de alumínio e eu tenho uma panela de vidro, ou um recipiente de alumínio e um recipiente de vidro. Vou colocar 1 litro de água em cada um deles e vou deixá-los no fogo ao mesmo tempo, tá bom? Vou deixar os 2 no fogo ao mesmo tempo e a mesma quantidade de água de 1 litro. Eu pergunto para você, qual dos 2 recipientes a água vai evaporar mais rápido? No alumínio ou no vidro? Qual a água vai evaporar mais rápido? Deu para acompanhar? De novo, presta atenção. Nós percebemos que a água ela vai evaporar mais rápido no alumínio. Tá? Por quê? Por causa da capacidade térmica dele. Deixa eu tentar colocar para você aqui um exemplo, né? Só um exemplo, tá, gente? Para você começar a entender. Aqui, eu disse para você que o alumínio, tá? A quantidade de energia que ele começa a absorver é 0,22. Para efeito didático, bora colocar o seguinte, bora colocar 22, tá? Para você entender mais rápido. Agora, o do vidro é de 0,12. Para você entender mais rápido, bora colocar 12. Significa dizer o seguinte, exemplo, tá, gente? O fogo, a chama aí fornece de energia, tá? 100 de energia. E esse aqui fornece 100 Cal também de energia, tá? Eles estão fornecendo 100 Cal de energia para o recipiente. Mas o vidro, ele
ele pega do fogo 22 de energia e transfere para a água. O alumínio, ele pega do fogo, está disponível 100, mas ele não pega os 100, ele pega 22 de energia e transfere para a água. O vidro, tá? Ele pega de energia 12, de 12 em 12 de energia e transfere para a água. Aonde a água evapora mais rápido? No alumínio. Por quê? Porque está disponível 100 de energia. Ele pega 22 de energia e passa para a água. Com isso, a água aquece mais rápido e começa a evaporar. O vidro, ele vai pegando de 12 em 12. Está disponível 100 de energia para ele, mas ele pega de 12 em 12 de energia e transfere para a água. A água começa a esquentar e começa a evaporar. Presta atenção que o alumínio pega mais energia do que o vidro. Isso, para nós, é a leitura correta da capacidade térmica. Tá? É a capacidade de obter mais energia. O alumínio tem uma capacidade térmica maior que a do vidro. Deu para você ter uma ideia do que é mais ou menos capacidade térmica? Tá? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Tá? Espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu quis dizer para você. Tá bom? Vamos embora. Professor, tem como eu calcular a capacidade térmica dos corpos? Sim, temos como calcular, tá bom, gente? A gente vai usar essa fórmula aqui para calcular a capacidade térmica dos corpos. Isso aqui é só para você aprender até agora, tá, gente? A gente vai aprender a fazer o cálculo em outra aula, em outras demonstrações. Capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, é igual à massa do corpo vezes o calor específico, tá bom? Atenção! A capacidade térmica, em alguns outros livros, também pode ser chamado de equivalente em água, tá bom? São equivalentes. A gente vai ver isso em exercício. Outro detalhe. Quando você terminar de fazer a sua multiplicação, qual é a letra que você vai deixar aqui no final? Você vai deixar cal por grau Celsius, tá bom? Quantidade de calor latente. O que é a quantidade de calor latente? Gente, calor latente é o calor que provoca no corpo uma mudança de estado físico. Exemplo, um recipiente contendo um cubo de gelo e sendo aquecido por uma fonte térmica. Gradativamente o gelo começa a mudar de estado físico. Gente, presta atenção. A quantidade de calor latente é quando você tem um objeto e esse objeto ele esquenta ou esfria. Nós chamamos isso, né, se quisermos calcular a quantidade de energia que está sendo empregada nisso aí, é quantidade de calor sensível. O objeto esquenta e esfria. Presta atenção. Se o objeto esquenta ou esfria, quantidade de calor sensível é a fórmula que você vai usar. Agora, quando você tem um objeto, ele começa a derreter ou começa a evaporar, está acontecendo uma mudança de estado físico. Então, a gente vai usar a quantidade de calor latente para calcular. Vamos lá ao nosso exemplo. Eu tenho aqui uma panela, tá? Coloco um cubo de gelo e coloco a panela no fogo. Gente, com o passar do tempo, você vai prestar atenção que o gelo vai começar a esquentar. Ele não vai derreter de uma vez, mas ele começa a esquentar. Depois ele começa a derreter. Toda vez que você estiver com um objeto, ele evapora, ele se solidifica, ele derrete. Estamos falando de quantidade de calor latente. Presta atenção. Professor, tem como eu calcular a quantidade de energia que foi empregada para o objeto derreter ou evaporar? Tem, gente. Essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular a quantidade de energia necessária para fazer um corpo derreter ou evaporar ou coisas do gênero, tá bom? Eu tenho quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Esse calor latente é um número que ele muda de objeto para objeto, de matéria para matéria, tá bom? Então isso aqui vai ser dado para nós nas questões, porque também é calculado em laboratório. Vamos lá?
Observação. O número que define o calor latente corresponde à quantidade de calor que deve fornecer ou retirar, de uma massa unitária da substância para fazê-la mudar de fase. M é a massa do corpo, L é o calor latente. Quando você terminar de fazer a multiplicação aqui, qual é a letra que você vai deixar aqui no final? É o cal, de calorias, tá bom? Ou de Joule. Aqui eu vou colocar para você exemplo de alguns calores, tá? Latente. E eu peguei uma pequena observação para você, tá? Aqui é exemplo de alguns calores latentes. De fusão do gelo, de solidificação da água, de vaporização da água e de liquefação. Por exemplo, para o gelo começar a derreter, no mínimo tem que ser 80 cal de energia. Agora, para a água ficar sólida, você deve remover 80 cal de energia para ela começar esse processo, tá bom? A mesma coisa os outros exemplos aqui, tá? Lembrete, perder calor e ganhar calor. Gente, a partir de hoje, preste atenção. Se eu tenho aqui um número negativo, significa dizer que ele está perdendo energia. Exemplo, quantidade de calor igual a menos 25 cal. Esse menos aqui significa dizer que o corpo está perdendo energia. E se o sinal da minha equação for positiva, significa dizer que o objeto está ganhando calor. Se a resposta é negativa, está perdendo energia. Se a resposta é positiva, está ganhando energia. Vamos lá. Sistema termicamente isolado. Vamos falar dos calorímetros, tá? Gente, o sistema termicamente isolado, estamos falando do calorímetro. É um objeto ideal, é um objeto, é um recipiente, que é onde não há perda de energia térmica, tá? O objeto não é influenciado, tá, pela energia térmica do meio externo. Exemplo de calorímetro da nossa vida. Gente, exemplo de calorímetro, nós temos a cuba de isopor, temos aqui a cuba térmica, né, o recipiente térmico, e temos a garrafa térmica. O que é para nós, o que vai ser para nós calorímetro? Gente, calorímetro é aquele objeto que não sofre influência térmica do meio. Exemplo, se você tem aqui uma cuba de isopor e você deixa aqui dentro uma garrafa de refrigerante, tá? Para ela ficar geladinha. Porque quando você tem a garrafa de refrigerante, você deixa lá a garrafa PET dentro do cubo de isopor, a cuba de isopor, porque quando passa 1 hora, 2 horas de tempo, o refrigerante e o gelo continua ainda sólido dentro da cuba e o refrigerante continua gelado, tá? Porque não há influência disso. Porque quando a cuba está fechada, a quentura do meio externo não consegue entrar dentro da cuba de isopor e aquecer o gelo que está lá dentro. Se esse calor daqui de fora entra na cuba, tá, de isopor, ele vai fazer com que o gelo aqui dentro comece a derreter e tudo vai esquentar aqui dentro. Aí o teu refrigerante vai estar quente com o passar do tempo. Mas a cuba de isopor não permite que o meio externo influencie aqui dentro. A mesma coisa a garrafa térmica e a cuba térmica. A garrafa térmica, quando está com o teu cafezinho lá quentinho, colocado dentro da garrafa, você deixa em cima da mesa, passa 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas e o café está quentinho. Por quê? Porque o meio externo não influencia dentro da garrafa. A garrafa protege o líquido aqui dentro contra os efeitos do meio externo. Deu para você entender? Espero que tenha dado para você entender.